paz do Senhor Jesus Cristo, eu me chamo Wellington Oliveira e hoje eu vou estar falando sobre um assunto que tem causado muita dúvida na cabeça das pessoas. Pequei. E agora? Pecado é um dos fatores que traz divisão entre Deus e o homem. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A pergunta que fica na mente de muitos novos convertidos e até mesmo de pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja: eu pequei, e agora? O que eu devo fazer? Devo me desesperar? A resposta para sua pergunta é não. Então o que eu devo fazer? Existem 3 grandes processos: confessar, se arrepender e abandonar o pecado. Quando se falamos de confessar, o salmista Davi vai nos dizer: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, verso 5. Quando você confessa o seu pecado ao Senhor, você está dizendo para o Senhor o seguinte: que você reconheceu o que você fez de errado. Porque para você confessar, você primeiramente tem que reconhecer. E o Senhor, Ele é justo e Ele é fiel para perdoar. O apóstolo João, ele vai escrever o seguinte: filhinhos, não pecais, mas se todavia vós pecais, fique sabendo que há um advogado no céu que intercede por vós, Jesus Cristo, o justo. O sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para perdoar as nossas culpas, as nossas transgressões, os nossos pecados. E só pode haver o perdão se houver dentro de você o arrependimento. É o maior fator, é o principal de todos, é quando você se arrepende. O interessante é que quando falamos de pecado, há uma diferença entre o ímpio e entre o justo. A diferença é que o ímpio, ele não se arrepende das más práticas. Pelo contrário, ele continua praticando. Só que aquele que conheceu Jesus, aquele que conheceu a graça desse Senhor e Salvador, ele se arrepende do que ele faz. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. O interessante é que quando a gente praticamos algo de muito ruim, quando nós pecamos, às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e de repente, pum, a gente peca. O interessante é que o Espírito Santo de Deus vem e nos convence. É o que Jesus disse, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a diferença entre o ímpio e o justo. O justo, ele peca, mas o justo se arrepende. O justo, ele peca, mas ele entende que o que ele está fazendo é errado. E é por esta razão que nós se arrependemos dos nossos pecados. A terceira questão é largar, abandonar o pecado. Como que isso é difícil? Mas não é impossível. A gente consegue. O interessante é lembrar de uma passagem. Uma certa feita, uma mulher é pega em adultério. E ela é levada até os pés de Jesus. A multidão queria matá-la, queria apedrejá-la. E chegaram até Jesus e perguntaram para Jesus o seguinte: pegamos esta mulher em ato de adultério. E na nossa lei diz que nós temos que apedrejá-la. Mas e o Senhor? O que você diz? Jesus Cristo, olhando para toda aquela situação, ele olha para aquela mulher e vê a situação daquela mulher. E com a sua misericórdia e a sua sabedoria, ele olha para aqueles homens e diz: aquele que não tiver pecado, lhe atire a primeira pedra. Olha só como que este Deus, ele é maravilhoso. Olha só como Jesus, ele é maravilhoso. Todos estavam querendo matá-la, mas Jesus estava querendo salvá-la.
estava querendo perdoá-la, estava querendo dar-lhe uma nova oportunidade. Então as pessoas, cada um começou a olhar para si, para dentro de si, e percebeu que havia pecado. E foram jogando as pedras para o chão. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela: ei, aonde estão os seus acusadores? E não havia mais nenhum. Então ele diz para aquela mulher: vai e não peques mais. Ou seja, ele estava dizendo para ela: vai e abandona. Vai e deixe o pecado. Vai e não pratique mais. Porque nós confessamos os nossos pecados através do nosso arrependimento e com isso nós deixamos o pecado. Só que fica tranquilo. Se escapar, acontecer acidentalmente, não se desesperem. O nosso Senhor, Ele perdoa. Claro que não devemos se aproveitar da situação. Não devemos fazer com que a questão de que Deus nos perdoa nos dá a total liberdade de nós pecarmos. Não é isto. Só que nós temos que ter algo em mente. O nosso Deus, Ele sempre vai estender as mãos. Porque Ele não tem prazer na alma daquele que peca. Mas antes que esta alma se arrependa. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então não se desespere, não arranque seus cabelos, não ache que é o fim. Acusador você vai ter. Só que além desses acusadores, você vai ter um que está com as mãos estendidas para lhe ajudar, te livrar deste jugo. É o nosso Jesus. Bom, meus irmãos, este foi o pequeno resumo que eu trouxe acerca do pecado. É claro que se eu fosse falar, o vídeo ficaria muito extenso, ficaria muito grande. Mas se você gostou, já quero que você deixe seu like, que você curta e que você se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhum conteúdo que aqui nós estaremos postando. E eu quero dizer para você, vai ter muita coisa maravilhosa para a sua vida e que vai te edificar de uma forma extraordinária. Então fique com esta palavra, que Deus te abençoe e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.